Olá pessoal, tudo bem? Então mais uma aula de biologia e hoje a gente vai fazer uma revisão bem interessante, né, sobre a questão lá da fotossíntese, né, do meio em que os vegetais retiram seu alimento ou produzem, sintetizam esse alimento, tá? Então nós temos aí o termo fotossíntese, ele é derivado do grego, onde foto significa luz e síntese significa produção, né? Então o que significa então produção na luz, né? Tá? Então, nesse processo aí, a gente vai ver que quem é responsável por isso, tá? É uma estrutura internamente dentro da célula dos vegetais, o cloroplasto. Beleza? Então, vamos lá para nossa aula aí. Então, nós temos aqui, né, um breve histórico relatando para vocês como ocorreu o processo da fixação do cloroplasto dentro da célula, né, ou assim chamado de uma bactéria primitiva, né? Supostamente, o primeiro ser vivo aqui, ó, procarionte, né? Ele não tinha um núcleo individualizado, ou seja, o material genético era espalhado dentro do citoplasma, e essa bactéria se alimentava de bactérias menores, igual exemplo essas aqui, ó, né? A qual se tornou a mitocôndria, nessa aqui, e aqui o cloroplasto, tá? Nesse caso aí, se vocês forem para pensar, esse processo é chamado de endossimbiose, tá? Nesse caso, vocês percebam que essas estruturas, ao serem digeridas por células maiores, ao invés, né, de se tornarem alimento para essa célula, se tornaram parte dessa célula. Olha que interessante. A qual então a gente chama isso de simbiose, né? Aí você lembra lá do Venom, onde dois seres vivem no mesmo corpo sem haver degradação, tá? No processo evolutivo, então, surgiu então a célula animal e a célula vegetal. Lembrando que a célula vegetal possui algumas estruturas que a vegetal não possui. A vegetal, por exemplo, ela possui cloroplasto e parede celular, além de um vacuolo extremamente grande, né? Então essas são as principais estruturas em relação da vegetal para o animal, beleza? Tá? Sabendo do processo evolutivo, como originou-se a célula vegetal, a gente entra agora aqui no processo de fotossíntese, tá? Que a gente vai ver as principais estruturas envolvidas então nesse processo, tá? A principal estrutura que a gente vai ver aí são as folhas, que são os órgãos que vão fazer a captação então da luz, né? É na folha também que tem lá os estômatos, a gente vai trabalhar isso no decorrer do ano, né? Então isso trata-se como se trata de uma revisão, a gente vai falar de um todo para durante o ano a gente dividir esse tema em várias partes para então melhor aprendizagem. Nós temos aqui então, dentro da folha, nós temos a célula vegetal, assim é chamada célula clorofilada, tá? Aonde ela é constituída de uma parede celular que vai dar rigidez e proteção à célula contra organismos externos, né? Nós temos aí um núcleo que comanda todas as funções internas da célula. Nós temos um vacuolo muito grande com a reserva de água, né, para auxiliar a planta. Essa é uma das diferenças entre animal e vegetal, as células. Tá? Nós temos aqui o cloroplasto. E o cloroplasto aqui é o ator principal do nosso filme aqui, ó, tá? Nós vamos ver que esse cloroplasto é formado por uma membrana externa, uma membrana interna, ela é seletiva, assim como a membrana plasmática. Internamente, o líquido que fica dentro desse cloroplasto é o chamado estroma. É aqui que ocorre, então, a fase química, ou também chamada fase noturna. Tá? Nós temos o DNA, como o cloroplasto tem um DNA próprio, isso não é um processo evolutivo, prova, então, que ela tinha vida antes de ser encontrada dentro da célula, ou seja, ela se tornou parte da célula, né, por ter DNA próprio. E nós temos aqui o granum. O granum é esse conjunto aí que vocês podem ver de pilhas. E essas pilhas aí realmente têm a função de uma pilha, de uma bateria normal, né, que a gente conhece aí. Botar num controle remoto, por exemplo, na lanterna, tá? Mas o que forma o grano são essas estruturas aqui, ó, são chamados tilacoides. Né? Esses tilacoides aí que vão ser as estruturas responsáveis por absorver a luz do sol. Tá? E a gente vai ver que esse processo aí, tá, vai auxiliar a planta a produzir seu próprio alimento. Então, nesse caso aí, se a gente pegar então esse granum aí, ó,
dando um ênfase nele, ele tem uma espécie de bateria aí, ó. Então, as tilacoides vão se enchendo de energia elétrica que vão ser armazenadas aí. Se a gente for pegar essa tilacoide aí, ó, na membrana, dar uma esmiuçada nessa membrana, a gente vai descobrir então que essa membrana também ela é dupla proteica, né? Lipoproteica, me desculpe, tá? E nós vamos ver aí que é nessa membrana aqui, ó, é que consegue fazer a absorção da luz do Sol, graças a essa estrutura aqui, ó, esse complexo de antena, que é formado por essas moléculas de clorofila aí, ó, que tem a capacidade então de armazenar essa energia interna aí, tá? Essa energia, ela é proveniente então da luz solar. O que eu botei? Botei para vocês aqui a frequência, né, em hertz aí da energia liberada da luz solar, né, o chamado espectro luminoso. Nesse espectro luminoso, eu gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte, que as plantas, elas conseguem fazer ou produzir o seu próprio alimento quando tem uma grande presença de luz azul ou de luz vermelha, tá? Quando se trata de luz amarela ou a luz verde, olha só a quantidade de energia produzida é muito pequena. Então, quer dizer, o que isso significa? Quer dizer que a planta, quando recebe grandes quantidades de luz azul e vermelha, é o momento em que ela mais vai produzir fotossíntese. Né? E como a luz que ela menos absorve é a luz verde, por exemplo, como ela que menos absorve, então ela vai refletir mais o verde. Então, por isso que ela tem a coloração verde. Então, a gente tem uma explicação científica aí, ó, física para isso, tá? Tratando do processo em que ocorre na fotossíntese, eu já sei. Fotossíntese é um processo, então, que a planta produz o seu próprio alimento. A gente chama isso de autotrófico, beleza? Então, nós vamos ver aí que na equação geral, tá, é dada, então, pela entrada de gás carbônico, de água, que vão lá, ó, para o cloroplasto, que recebe energia luminosa, que vai produzir então aqui, ó, a glicose, vai produzir moléculas de água e vai liberar o oxigênio para o meio externo aí, tá? Então isso aqui é uma equação geral da nossa fotossíntese aqui, beleza? Partindo desse ponto aqui, ó, resumidamente, botei essa foto para mostrar para vocês todo o processo esquematizado de uma forma bem mais simples, tá? Então vocês vão ver aí que pelas raízes, né, vai entrar substâncias como água e sais minerais que sobem em direção às folhas aonde ocorre o processo de fotossíntese, né, que vai produzir então a glicose que é espalhada por todo o corpo do vegetal. Lá nas folhas, na parte de cima, notem que há entrada de gás carbônico, né, pelas folhas e liberação de gás oxigênio, né? Olha que interessante, tá? Mas tudo isso é possível graças a quem, ó, a adição da energia solar, tá? Então aqui você tem um esquema bem simples da fotossíntese. E você lembrando desse esquema, você já corresponde a 50% do conhecimento básico sobre a fotossíntese, porque agora a gente, quando você sabe desse procedimento, agora só vem para a parte teórica e agora, né? Esse processo em que a planta absorve a energia luminosa, transformando ela em energia elétrica, é chamado de transdução de energia. Tá? E essa energia elétrica, então, ela vai ser convertida em energia química, ou seja, ela vai produzir então a glicose, beleza? Nas etapas da fotossíntese, a gente vai ter duas, né? A fase durante o dia e a fase noturna, que é durante a noite. Tá? É chamada de fotoquímica durante o dia e química durante a noite. Tá? Todas essas duas fases ocorrem aqui, ó, no cloroplasto. Tá? Tá aqui, ó, ocorre bem aqui, ó, no cloroplasto, não? Que é a organela responsável então pela produção de energia aí nos seres vegetais. Tá? Então vamos lá. Nós temos aqui então a adição de luz, né, luz solar com a água. Ela vai lá para a tilacoide, né, dentro do cloroplasto. E aqui então ele é produzido, ó, o oxigênio, que é liberado para o meio externo.
produz aqui, ó, energia, e as moléculas da água são quebradas na presença de luz, vai liberar o hidrogênio aqui, ó, que é capturado pelo NADP. Beleza? Então, tudo aquilo que é produzido na fase fotoquímica, ou seja, durante o dia, vai ser gasto agora na fase, tá, noturna, né, que é chamada de fase química. Mas olha só, quando a gente fala fase noturna, é porque nessa fase, ela não necessariamente ela precisa da luz do sol para ocorrer, beleza? Durante o dia ela também produz esse material, sim, ela produz, só que a grande diferença é que à noite, sem a presença da luz solar, ela continua a fazer essa produção aí. Então, por isso que a gente chama de etapa química. Notem que o gás carbônico está presente aí nessa etapa química aí que a gente vai ver aí agorinha, tá? Nessa etapa química aí, vocês vão ver que todo o material que ocorre, todo o processo que ocorre no estroma, né? Que é aquele líquido que fica dentro aí do cloroplasto, beleza? O que acontece? Todo aquele material que foi produzido durante a etapa luminosa, a fotoquímica, agora vai ser gasto para auxiliar o cloroplasto a produzir, ó, isso aqui, ó, a glicose, tá? Então, nesse caso aí, ó, o ATP que foi produzido de manhã vai ser gasto na fase química. O hidrogênio que foi capturado ali na fase fotoquímica também é gasto aqui na fase química. Então, como benefício, tá, vai ter então a produção de glicose, né, que é a principal fonte de energia para plantas e para os animais. Então, basicamente, como é que vai funcionar isso? Ela vai funcionar no estilo do processo da fotoquímica, chamado de fosforilação cíclica e acíclica. Desse lado aqui, ó, a gente tem a fosforilação cíclica. O que acontece? A luz, quando ela entra em contato com a clorofila, né, nós temos a clorofila A e a clorofila B. A clorofila A ela vai estar presente na fosforilação cíclica. O que acontece? Quando a luz entra em contato com essa clorofila A, que também é chamada de fotossíntese 1, tá? Bem aqui, ó, tá? Quando ela entra em contato, ela excita esses elétrons, ele recebe uma carga de energia muito grande, ele fica rico em energia. Então ele sai, né, em direção a uma cadeia de citocromos, que a gente chama de aceptor de elétrons. Quando ele faz essa passagem por esses citocromos, ele vai ativar o complexo enzimático, né? O que ele vai fazer então? Ele vai fazer então, ó, a produção de energia. Ele vai transformar ADP em ATP. Beleza? Ou seja, estava descarregado quando é ADP, a adenosina difosfato, significa descarregado, e ATP, a adenosina trifosfato, significa carregado. Quando ele faz essa recarga, ele perde energia e ele volta para o seu ponto de origem. Da onde ele saiu, ele volta. Então a gente chama isso de fotofosforilação cíclica. Fotofosforilação nada mais é do que um processo de recarga de ADP em ATP, ou seja, estava descarregado, ele carrega, né? Já aqui na fotofosforilação acíclica, o próprio nome diz já, não há um ciclo. Na presença de luz, a água faz a quebra das suas moléculas, aqui, ó, bem aqui no cantinho, ó, e libera alguns elétrons aí nessa quebra. Esses elétrons ricamente contidos de energia, eles vão passar pela cadeia de citocromos. Então, cada cadeia que ele vai passando, ele vai ativando lá os complexos enzimáticos que vão auxiliar eles, ó, a produzir ATP. Olha que interessante. Só que ele não volta para o seu lugar de origem, né? Ele vai lá para a fotossíntese 1. Então, ele era uma estrutura da clorofila B, né? Chamado de fotossíntese 2. Depois da quebra das moléculas de água, ele pega então esses elétrons que sobram dessa quebra de água, que é gerada dessa quebra, ele passa pela cadeia de citocromos, gera ATP e vai lá para a clorofila A, ou também chamada de fotossíntese 1, tá? E assim ele vai entrar no ciclo da fotofosforilação, ou seja, na fotofosforilação cíclica, o elétron sai de um lugar, faz todo o percurso e volta para o lugar de origem. Na fotofosforilação acíclica, não, ele sai
Ele recebe uma camada de energia, ele passa pela cadeia de citocromos, produz ATP, só que ele vai para outro tipo de clorofila. Ele saiu da B e foi para A. E na A ele vai ser mantido dentro do ciclo. Se você for olhar bem aqui, ó, ele faz um esquema. Se você for pesquisar ou ver algum material depois, você vai ver que isso aqui é também chamado de esquema Z, ó, porque ele faz esse processo aqui, como se fosse um Z, ó, tá? Então esse esqueminha Z nada mais é do que um processo em que o elétron, depois de excitado, ele não volta para o processo de origem, né, para o local de origem. Ele produz ATP, mas não volta para o seu local de origem. Isso acontece quando? Na etapa fotoquímica, durante o dia aí, tá? A etapa fotoquímica é bem comum falar sobre o processo de fotólise, que é a quebra da molécula de água na presença de luz. Aí, então eu tenho aqui para vocês o exemplo, ó, a molécula de água, né? Na presença de luz, lá na clorofila, ela sofre então a fotólise. Ela vai produzir 4 moléculas de hidrogênio e 4 elétrons aí, vão ser produzidos aí nessa quebra aí, tá? Além da liberação do oxigênio para o meio externo. Então quer dizer que a molécula de oxigênio, ela é produzida através da quebra da água pela fotólise no cloroplasto. Olha que interessante, tá? O que acontece? Essas estruturas, esse hidrogênio, então produzido, ele é capturado. Ele tem um chamado aceptor intermediário, que é esse aqui. O que é esse aceptor intermediário? É uma estrutura que vai pegar, então, esse hidrogênio desta fase e levar para outra, para ser aproveitado na outra fase, que é esse aqui, ó. Tá? Ele, então, vai produzir 2 moléculas de NADP, ó. Notem que aqui, ó, ele não tinha um H, agora aqui ele já se encontra com o Hzinho aí, ó. Tá? Que significa nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, fosfato, hidrogenase. É um nome bem grande, né? Bem grande mesmo. Então vamos lá. Essa fosforilação, então, nada mais é do que um processo que vai adicionar um fosfato na presença de luz. Ou seja, quando estava lá o ADP, né? Tá aqui embaixo, ó. Quando estava lá o ADP, significa que estava descarregado. Para fazer essa adição, eu preciso passar então por esse ciclo, pela essa fotofosforilação cíclica ou acíclica, que vai transformar o ADP em ATP. Beleza? Resumidamente, quando a gente vai pegar e fazer esse balanceamento químico aí, ó, né, da etapa da química para a produção de glicose, vocês vão ver lá então que a molécula de carbono vai estar presente lá na molécula de glicose, né? A molécula de oxigênio do carbono vai ficar presente nas moléculas de glicose e lá na formação da água. E o hidrogênio capturado lá na quebra da água, da fotólise, ele vai ser utilizado para formar então a glicose mais as moléculas de água, né? Aí o que acontece? Na fase noturna, vocês vão ver que nesse processo agora, há o ciclo de Calvin, que ocorre na fase noturna. Tudo se inicia pelo processo de fixação. Até peguei aqui, achei esse modelinho aqui, ó, fixação de CO2. Quando eu falo fixação, é quando há a entrada de gás carbônico nesse ciclo aí, ó. Quando o carbono entra, ele já vai encontrar dentro desse ciclo essa estrutura aqui, ó, ribulose de fosfato, que possui aí, ó, 5 carbonos, beleza? Nesse processo aí também, essa ribulose de fosfato é chamada de RUDP, tá? Ou RUDP, tá? A partir do momento, então, que essa ribulose de fosfato se une ao gás carbônico, ou também chamado de dióxido de carbono, ele vai virar lá, ó, o ácido fosfoglicérico. Automaticamente, esse ácido fosfoglicérico, ele vai gastar 12 moléculas de ATP, tá? E ele também vai pegar estruturas aqui, ó, o NADP, ele vai pegar lá, ó, o hidrogênio, tá? Quando ele produz, né, esse gasto de energia de ATP e ele assimila mais essas moléculas de hidrogênio, ele vai virar o aldeído fosfoglicérico, esse aqui, ó, tá? Que é também chamado de PGAL. Esse aldeído fosfoglicérico, ele vai produzir glicose. A partir desse momento que ele produz glicose, tá? Ele então começa então a um processo de perda de energia. Ele vai lá liberando
ATP. Então esse aldeído fosfoglicérico, ele vai gastando energia, ou seja, ATP, igual mostra aqui, ó, e vai virar a ribulose monofosfato, né? Que vai perder energia de novo até virar a ribulose difosfato, tá? Tem um processo bem complexo, tá? Porém, é um processo em que mostra a degradação do ATP, né? A formação da glicose e a utilização do hidrogênio para a formação da glicose, beleza? Quando nós fazemos a relação entre mitocôndria e cloroplasto, eu peguei esse modelo aqui para vocês, onde a gente vai ter o ATP, que é a fonte de energia imediata lá na mitocôndria, né? Mas só é possível graças à glicose produzida aqui no cloroplasto. Então, notem que tudo é um ciclo na vida então, desses seres autotróficos aí. Então, ó, com a energia solar, estimula o cloroplasto a produzir glicose, né? Tá aqui a glicose através do processo de fotossíntese e liberar aqui, ó, o gás oxigênio, na verdade. Então essa glicose vai lá para a mitocôndria, né? Lá na mitocôndria vai fazer uma transformação química da glicose em energia que já entra agora aqui, ó, no processo de respiração celular. Então a liberação, né? Após o gasto de energia da transformação do ATP na respiração celular, vai produzir então, ó, aqui, ó, gás carbônico e água, que vão ser utilizados, absorvidos lá pelo cloroplasto, inicia-se novamente o processo aí. Então notem que um está vinculado ao outro aí, tá? Opa! Então, um momentinho aí. E é basicamente isso aí, pessoal. Nesse processo agora, vocês estão vendo aí, tá? Que a relação existente da fonte de energia vegetal está ligado com a animal, tá? E valeu, um forte abraço e muito obrigado.